na vida da igreja que frequentam. Não faz diferença em casa, no lar, nos relacionamentos familiares. Não faz diferença na sociedade. John Stott, questionando essa questão, ele, numa frase curta, traz uma luz muito interessante, muito importante para nós. A presença dos crentes no mundo, que é a presença da igreja, deve revelar a gritante diferença entre luz e as trevas. A igreja, o crente, deve revelar a gritante diferença que existe entre luz e trevas. Porém, acredito que em nossos dias está faltando luz. Está faltando exemplo, está faltando testemunho, por um raciocínio que tem contaminado as vidas, os crentes. Para que ser diferente? Para que fazer diferença? Para que ser careta? Para que ser? Para que ser? E muitos exageram, até dizendo: eu não vou conseguir transformar o mundo, eu não vou conseguir mudar o mundo, para que eu vou me esforçar tanto? Meus amados, eu penso que nós precisamos repensar esse contexto, tanto de críticas exacerbadas, mas também quanto ao mau testemunho, aos maus exemplos que existem entre os cristãos. Por que precisamos repensar isso? Por que esse assunto é tão sério? Por quê? Por que eu chamo a atenção para essa questão hoje? Por dois motivos. Primeiro, nós estamos vivendo um período de grande controvérsia, onde muitos cristãos se meteram de cabeça no campo político, misturando as estações. Onde muitas vezes, muitas dessas pessoas não estão realmente comprometidas com o Evangelho de Cristo. Estão mais comprometidas com alianças terrenas. O segundo motivo: hoje ou amanhã, dia 31, nós lembramos de uma data muito importante para os cristãos, a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela trouxe luz para a humanidade, sobretudo, mais do que na liderança do sacerdócio, na vida dos crentes, onde o Evangelho foi posto nas mãos dos crentes, onde a Bíblia foi colocada de maneira que as pessoas pudessem ler elas mesmas a palavra de Deus, onde os reformadores chamaram os crentes à responsabilidade de fazerem a diferença, de serem diferentes. E eu olho para esse texto bíblico de João 17, aqui eu vejo nesse texto que estamos tentando aqui encontrar o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, quando Ele, na sua oração em favor da sua igreja, Ele clama exatamente por isso, a ponto de dizer: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do mal. Nesta oração, Jesus envia cada cristão, cada crente, para ser luz, para ser diferente, e Ele roga ao Pai graça, Ele roga ao Pai proteção, Ele roga ao Pai ajuda, inclusive quando perseguidos, quando maltratados, porque o aspecto importante a ser considerado é o testemunho cristão, é a fidelidade cristã, é o comprometimento com o reino, é o comprometimento com a palavra, é a vida de cada um na presença de Deus. Nós podemos observar e dizer que no texto lido nós encontramos a ideia central de Cristo, pois é aqui que Ele considera o contexto e a situação dos discípulos que continuariam no mundo enquanto Ele partiria.
E mais, os cristãos que viriam depois destes, nos dias em que ele faz essa oração, ainda aqui conosco. Nós vemos que a responsabilidade dos discípulos seria continuar a sua obra no mundo, como o versículo 18 diz. E ele diz que essa obra não seria fácil, ele diz que seria difícil mesmo, seria necessário fidelidade em meio às provações. Haveriam perseguições, haveria ódio contra aqueles que quiserem andar na presença de Deus, comprometidos com a verdade, comprometidos com o Evangelho, comprometidos com o reino. Irmãos, quando não há muita diferença entre ser crente e ser carnal, quando não há muita diferença entre ser cristão, testemunha de Jesus e viver como a maioria vive, alguma coisa está errada. Jesus mostra que nesse texto, quando ele ora, ele pede para Deus guardar os seus fiéis em seu nome, porque eles seriam grandemente perseguidos e provados, sofreriam por amor a Cristo, por serem fiéis. Ser fiel implica em honrar a verdade, honrar o compromisso com Deus. Ser fiel significa ter sobre o seu nome o nome de Jesus. Por isso ele também pede na sua oração que Deus venha livrá-lo e livrar-nos do mal, santificar-nos na verdade. Ele vem dizer que a única saída seria estarmos unidos com Ele. E ele diz para encontrarmos alegria no seu nome, conforme o versículo 24. Assim, queridos, nós podemos entender que a preocupação de Jesus é com a atuação dos crentes no mundo em que eles viveriam, nos momentos em que eles estariam atuando, vivendo o cotidiano deles, para eles não se conformarem com os sistemas mundanos, terrenos, carnais, para não se conformarem, não se entregarem aos reinos deste mundo, mas se manterem firmes no reino, no Evangelho de Jesus Cristo. Destaco, queridos, que é preciso coragem, é preciso compromisso fiel para passar por todos esses testes e seguir adiante, como Jesus disse em sua oração. É preciso coragem, é preciso ousadia, compromisso de fidelidade para com Deus. Por isso o tema da minha mensagem nesta noite é como ser de Cristo, a diferença de ser crente no mundo em que vivemos, entre não ter diferença alguma, entre não ser totalmente comprometido com Cristo. Primeiramente, porque Deus nos fez o que somos para influenciar corretamente o meio em que nós vivemos. Sabe o que significa influenciar corretamente? É fazer o que Jesus ensinou. Não precisamos inventar, não precisamos criar um novo evangelho. Não precisamos reinventar a roda. Ao afirmar que os seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo, conforme o versículo 14, Jesus está dizendo que a nova identidade dos crentes possui características próprias. E quais são essas características próprias? Viver pela fé. Viver em conformidade e obediência à palavra de Deus. Ser um evangelista, um pregador da palavra. Ser alguém que vive uma vida justa, íntegra e retamente na sociedade. Isso quer dizer, são pessoas que abandonam os valores pecaminosos do mundo através das suas condutas. Possuem um estilo de vida que realmente seja digno de ser chamado cristão, um estilo de vida digno de ser chamado de crente. Porque evidenciam o não conformismo e a não aceitação do que lhe é oferecido em relação à má conduta, à maldade, ao erro e ao abandono de Deus. Antes, honram o nome de Deus e influenciam através da palavra de Deus, seja com as pregações, com as palavras,
sobretudo com as atitudes. Isso é, perseveram numa atitude de santificação e de santidade na presença de Deus, conforme o versículo 17 disse. Isto é o mesmo que ser cristão verdadeiro, ser sal e luz, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14. Fazer a diferença. Fazer a diferença. O cristão no mundo em que vive, ele precisa fazer a diferença. Não é ser diferente através da religião, através do título denominacional, através simplesmente da liberdade de ser religioso ou não, mas fazer a diferença com o amor de Cristo, com as obras de Cristo, com o Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados para influenciar corretamente. Você deve ter sido chamado para receber influência política nessa campanha, não? Eu fui. Todo dia eu recebi um monte, nem dava para ler tudo, tanta perda de tempo. Alguns disseram até que muitas dessas divulgações foram fake news, coisas inventadas, muitas mentiras. Não sei, não preciso nem correr atrás. Alguém me disse assim: pastor, a irmã está aqui, o senhor vai assistir o debate domingo passado? Eu falei: não, ou retrasado. Eu falei: não preciso assistir esse debate político. Por quê, pastor? Nós já conhecemos um candidato, já foi presidente nosso por 2 vezes, influenciou os 2 mandatos seguintes, no segundo período foi interrompido, e o atual nós já conhecemos, sabemos como é. Quais são as suas ideologias, quais são suas teses, quais são seus princípios, quais são as suas obras, quais são os seus ideais. Mas, por outro lado, e aí eu quero dizer o que eu ainda não disse para a irmã naquele dia, nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos influenciar corretamente, através da palavra, através da fé, através da perseverança de vida cristã. É ser crente nos dias em que nós vivemos. Aqui, nas 4 paredes nossas, ali na escola, lá na nossa casa, lá na nossa empresa, no caminhar pela rua, onde estivermos. É por isso que Jesus está orando. Interessante, Jesus não orou com essa intensidade pelo governo da época, mas ele orou com essa intensidade pelos seus discípulos, porque quem faz a diferença são os crentes verdadeiros. Nós fomos chamados, irmãos, para influenciar corretamente. Não percamos isso de vista, nunca. A nossa influência precisa ser correta, nunca para o mal, nunca para a maldade, nunca para o pecado e nunca para as coisas que se distanciam de Deus. Mas há uma segunda questão aqui, como ser de Cristo e fazer a diferença como crente no mundo em que vivemos. Jesus destaca que a diferença se mostra através da evangelização, objetivamente falando. Uma coisa é influenciar, outra coisa é ter o compromisso de pregar, é ter o compromisso de falar da Bíblia, é ter o compromisso de falar do reino, é ter o compromisso de falar de Jesus, é ter o compromisso de falar da salvação. Evangelizar é pregar a palavra de Deus. Evangelizar é mostrar que Jesus é a solução. Evangelizar é mostrar que o mundo precisa de Deus, que a pessoa precisa de Deus. É falar do amor de Deus. É falar que as pessoas podem confiar em Jesus, podem confiar em Deus, como nós confiamos. Nas palavras de Jesus aqui, conforme João registra, é fazer discípulos. Aliás, este tema está lá no Ide de Jesus, antes dele ser assunto aos céus. Ide por todo mundo e pregai este meu evangelho a toda criatura, ensinando e também fazendo discípulos. Talvez o maior problema e a maior razão de os crentes serem criticados e mal vistos muitas vezes está na falta de assumir o compromisso
com a identidade da pregação do Evangelho de Jesus. Há uma frase bíblica muito poderosa, e ela ganha mais poder ainda quando nós observamos esta frase sob a ótica do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, em vez de perdermos tanto tempo com nada, ou com outras preocupações, eu conclamo a igreja a se preocupar com a pregação do Evangelho. É isso que significa estar no mundo, mas não ser do mundo. A igreja em Atos, conforme registra o capítulo 4, o capítulo 2, fala que a igreja, havia uma pregação da palavra de Deus de uma maneira tão intensa, e haviam conversões, e a igreja ela era bem vista. Claro, tinha os zombadores, tinha os que rejeitavam, tinha os perseguidores, mas a igreja fazia bem, porque ela pregava a palavra de Deus. Atos fala das outras características, da comunhão, do cuidado, do repartir do pão, da celebração litúrgica, um monte de coisa importante. Mas a igreja pregava, os crentes pregavam. Será que nós temos feito a diferença onde nós estamos com alguma citação da Bíblia? Com alguma palavra que fala de Jesus, que fala do arrependimento dos pecados? Será que nós temos feito diferença com a citação bíblica, aquela citação bíblica que nós cremos e concordamos e vivemos e obedecemos? Eu me lembro, o senhor me dá licença? Me lembro quando esse irmão aqui fazia parte das mídias aí, nas entrevistas na televisão, para falar sobre a recuperação de drogaditos. Ele levava uma Bíblia. E ele pedia licença para abrir a Bíblia e falar na hora. Transmissão em rede nacional. A Bíblia fala isto. Nós devíamos fazer isto lá na empresa onde trabalhamos, ter a Bíblia na mesa, ter a Bíblia na mão, ter a Bíblia no bolso, na bolsa, mas ter a Bíblia nos lábios e ter a Bíblia no coração, e falarmos da palavra de Deus. Às vezes no trabalho, e eu trabalho com muita gente que não é cristã, viu? Como coordenador do polo do EAD Mackenzie aqui no colégio, eu atendo aí centenas de pessoas para resolver problemas deles. E muitas vezes eu falo, agora deixa eu falar uma coisa para você. Aí eu falo de Jesus, falo da palavra de Deus, e quantas pessoas começam a chorar? Eu me afastei de Deus faz tempo. Eu me afastei de Deus faz tempo. Atitude simples como esta pode alcançar o coração de uma pessoa. Jesus está falando sobre isto, e isso faz a diferença na sociedade que vivemos. Sabe, um dos temas fortes da reforma protestante do século XVI é que cada crente exerce o seu sacerdócio real. É um pregador, é um evangelista, é um ministro da palavra. Não precisa ter curso de teologia, não precisa ser pastor de púlpito, mas pode ser um evangelizador, um evangelista. Pode fazer a diferença através da evangelização. O mundo precisa que nós abramos a Bíblia, esse livro aqui,
Olha, você está me falando sobre isso, mas olha, deixa eu te falar, a Bíblia, a palavra de Deus, diz isto. Sabe por que é necessária essa evangelização? Porque o Evangelho é poder de Deus. E o Evangelho, como poder de Deus, tem o poder de salvar vidas. Paulo chega a dizer assim, olha, eu não me envergonho. Ele está falando do compromisso dele como pregador, como evangelista. Eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a gente precisa falar desse Evangelho, não muitas vezes do que a gente pensa sobre o Evangelho. O que diz o Evangelho? Olha, meu amigo, meu irmão, a Bíblia diz isto. Ah, meus irmãos, o que a Bíblia diz tem poder. Por si só, porque é a palavra de Deus. E mais poder ainda, porque o Espírito Santo de Deus age quando a palavra ela é dita, quando a palavra é anunciada, quando a palavra é pregada. Pode até ser que às vezes as pessoas rejeitem, dê risada, né? Tem muito disso. A Bíblia, espera. O tempo de Deus é algo sensacional. No tempo de Deus, a palavra frutifica. Nós precisamos fazer a diferença, meus queridos, através da evangelização. Pregar a palavra de Deus, fazer discípulos. Se nós temos só falado que temos fé, se nós temos falado só do que nós pensamos sobre a Bíblia, chegou a hora de fazermos a diferença, pregando o que diz o livro que nós temos em mãos, que se chama Bíblia. Por último, como ser cristão, ou como ser de Cristo, e fazer a diferença como crente no mundo em que vivemos? Meus irmãos, Deus edifica a sua igreja, numericamente e espiritualmente. Edificar a igreja aqui significa ele faz a igreja crescer, ele faz a igreja se multiplicar, ele faz a igreja se envolver com a sociedade de maneira saudável e transformadora, e isso vai transformando e vai tocando e vai alcançando é uma máquina divina que opera na sociedade. Nós precisamos nos entender e nos enxergarmos como igreja de Cristo. Eu não sou igreja só porque eu estou aqui na liturgia do culto, não. Onde eu vou, onde eu for, ali eu represento a igreja de Cristo. Ali eu sou parte da igreja de Cristo. Segundo Jesus Cristo, os crentes verdadeiros possuem uma forma de vida que ajuda as pessoas, servem de modelos. Os crentes possuem estrutura para fazerem com que as pessoas vivam uma vida melhor. Os crentes, como igreja, possuem uma qualidade de vida que salta aos olhos de quem não é da igreja. Isso deveria fazer um processo, ou realizar um processo na sociedade, para que as pessoas sentissem vontade de virem para a igreja, para suprirem as suas necessidades espirituais. Irmãos, Deus quer edificar a sua igreja usando a mim, mas usando a você. Você já parou para pensar nisso? Cada crente é um instrumento nas mãos de Deus, não só porque tem cargo na igreja. O cargo mais importante do crente na igreja é o cargo de ele ser enviado, ele ter a credencial como representante do Evangelho de Jesus no mundo em que ele está. É ser a luz do mundo, é ser o sal da terra, ou seja,
é ser tão diferente nesse sentido de ser cristão, de ser salvo, de ser de Jesus, de ser de Deus, que ele faz bem para as pessoas que estão ao seu lado. E ao fazer bem, ele está fazendo o papel da igreja. Ele está agindo como igreja. Ele está edificando pessoas. Isso na Bíblia é tão sério que a Bíblia diz que o marido crente, ele santifica a mulher que não é crente. E vice-versa. E olha aqui, a Bíblia está falando de uma sociedade, de um relacionamento íntimo, marido e mulher. Esse bem, essa santificação, esse alcance do crente ali, é o papel da igreja. Há pessoas que terminam o culto, vão embora para casa, é como se tivesse tirado da tomada, para de funcionar. Ou aperta o botão ali, desliga. Aí chega domingo que vem, liga de novo. Tem gente que liga de manhã e de noite. Tem gente que liga só de noite. Tem gente que liga só de manhã. Aí termina, desliga de novo. Aí passa 5 dias, 6 dias da semana desligado. Há uma palavra grega no Novo Testamento, obviamente o Novo Testamento foi escrito em grego, que fala da ação do Espírito Santo na vida, através da vida do crente, chamando de poder, é a dinamis. Alguns leem dunamis, mas a expressão é dinamis, de dínamo, de motor, de poder, power, força. Essa energia, esse poder, atinge a vida das pessoas, faz bem. Então, queridos, o crente ele não é para ser odiado por ser crente, ele é para ser odiado porque ele é do bem, ele é da justiça, ele é da verdade, ele é da fé. Sobre ele ser perseguido por conta dessas coisas, isso é questão de tempo. Porque todos nós somos de carne e osso. Um dia dói o corpo, um dia dói a alma, outro dia dói o coração. E todo ser humano precisa de amparo, de acolhimento, de socorro. E o crente que está ali como igreja fazendo a diferença, ele faz a diferença. Ele acolhe, ele abraça, ele intercede, ele aconselha, ele faz o bem, ele abençoa, ele está edificando a igreja de Cristo. Há tantas pessoas que a gente conhece, que a gente alcança, que a gente conversa, que a gente evangeliza, que a gente ora, que a gente aconselha, não vem aqui para essa igreja, mas vai para outra perto da casa dele. Vai para aquela que ele saiu um dia porque ele desistiu, teve um problema lá, ele saiu, foi embora zangado, mas ele reencontra o primeiro amor quando alguém edifica e faz bem a sua vida. As más conversações, os maus exemplos, as más influências fazem muito mal para a sociedade, e aí justifica as críticas contra os crentes. Justifica, infelizmente. Na reforma do século XVI, os reformadores, eles fizeram a diferença. Podíamos citar aqui uma lista enorme, mas Lutero, Zwinglio, Lutero, João Calvino, não foi porque eles foram políticos ardilosos, empresários influentes, mas foram porque eles defenderam a fé, trouxeram de volta o Evangelho e pensaram no Evangelho da forma correta. Esse Evangelho é para a vida das pessoas, não é Evangelho institucional, é o Evangelho para a vida das pessoas. A salvação é para as pessoas, a graça de Deus é para as pessoas, e eles fizeram a diferença.
Foram perseguidos, não foi fácil. Lutero teve que ser amparado por um nobre, ficar guardado lá no castelo, porque senão ele teria sido morto. Calvino teve que fugir da cidade que ele estava e ir para outro lugar. Antes, alguns outros lá foram mortos e seus corpos foram cortados em pedaços e arrastados pelas ruas. Imagina uma perna sendo arrastada, um tronco, uma cabeça. Mas o resultado do trabalho deles, pelo Evangelho, através da fé, através da verdade bíblica, mudou o mundo. Por esses que Jesus ora em João 17. E eu deixo esta palavra, essa pregação para a igreja hoje, com esse intuito. Acabou a eleição, acabou a propaganda, acabou a discussão sobre isso ou aquilo. Vamos retornar à fé? Vamos retornar ao Evangelho? Vamos retornar ao compromisso do Evangelho, independente da cor da marca do partido político, independente do governo. Vamos lembrar da reforma mostrando que ela fez diferença e que chegou o nosso tempo de fazer diferença. Esta oração de Jesus não é para ficar esquecida, é para ser lida, pensada, repensada, para identificarmos o nosso papel na sociedade. O nosso fator decisivo da sociedade em que fazemos parte. É o tempo que nós temos para fazer a diferença edificando vidas. É o tempo que nós temos para fazer diferença com a pregação objetiva do Evangelho. É o tempo que nós temos para influenciar verdadeiramente, de maneira correta, a sociedade que fazemos parte. Deus nos abençoe, Deus nos use e que nós sejamos bênçãos nas mãos de Deus, no nosso tempo, na oportunidade que nós temos na vida que levamos. Vamos aqui baixar nossas cabeças. Eu quero mais uma vez te convidar a refletir sobre isto. Em vez de achar culpado, responsável, pensar lá nos outros, pensa em você. E quem sabe você hoje possa orar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E quem sabe você vá, e quem sabe você seja usado, quem sabe você faça uma grande diferença. Você quer aceitar esse compromisso? Você quer aceitar esta responsabilidade? Abra o seu coração e clame a Deus e diga: Senhor, eis-me aqui em tuas mãos, faça de mim um vaso de bênção em tuas mãos. Eu quero orar por você, eu quero orar pedindo a Deus que me abençoe também, que usa a minha vida, usa a minha existência para a honra e glória do seu nome. Vamos falar com Deus. Ó Pai do céu, na tua presença estamos, e mais uma vez a oração de Cristo, conforme João registrou, vem nos fazer pensar no mundo em que vivemos, quando há tanto descaso, há tanta crítica, quando há tanta rejeição aos crentes. Ó Deus, nós queremos aqui olhar com os olhos da tua palavra, através do teu Santo Espírito, para observarmos a maneira correta, a maneira justa e verdadeira de fazermos a diferença no mundo em que vivemos, ó Deus, nas pessoas que nós conhecemos. Pai, eu peço ao Senhor que nos dê graça para rompermos com o descompromisso, para rompermos com muitas vezes o amor e o apego às indiferenças, vivendo como não crentes, mas para vivermos como crentes, sendo dignos de sermos chamados de crentes, e até mesmo sendo dignos de sermos criticados, não pelo erro, não pelo mau testemunho, mas pela pregação, pelo exemplo, pela vida cristã. Ó Deus, aquele irmão que está sentindo o chamado do Senhor e deseja hoje ser um instrumento em tuas mãos, ó Pai do céu, confirme, e que esse não seja apenas um desejo, mas seja um ide e um ir, ó Deus, para fazer a tua vontade, para ser uma bênção
para influenciar, para evangelizar, para edificar vidas. Ó Pai amado, usa cada irmão aqui e desperte aquele que ainda não sentiu esse chamado, para podermos atender e entendermos o que o Senhor quer fazer, não somente em nós, mas também através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.